Eu sou a professora Vilma Mendes e na aula de hoje eu vou ensinar sobre os termos acessórios da oração. Lembrando que eu já tenho aqui no canal aulas sobre os termos essenciais e também sobre os termos integrantes da oração. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Os termos acessórios da oração são aqueles que possuem uma função secundária. E são eles o aposto, o vocativo, os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais. Eu vou começar explicando para vocês sobre o aposto. O aposto é um termo que tem a função de explicar, resumir ou especificar um termo que veio antes dele. E o aposto, ele deve ficar isolado por um sinal de pontuação, que pela gramática pode ser travessão, parênteses ou vírgula. Embora o mais comum e o mais usual é que o aposto fique isolado com vírgulas. Vamos aos exemplos. Cecília Meirelles, uma importante escritora brasileira, pertenceu à Era Moderna. Observe esse termo, uma importante escritora brasileira. Esse termo, ele é chamado de aposto porque tem a função de explicar um termo que veio antes dele, que é Cecília Meirelles. Observe que se você extrair esse trecho da oração, ele não vai fazer falta. Cecília Meirelles pertenceu à Era Moderna. Observe também que o aposto aí está isolado por vírgulas. Eu sou de 3 jeitos: alegre, triste e mofina. Um trecho do poema O Coração Disparado de Adélia Prado. Observe esse trecho: alegre, triste e mofina. Nós chamamos esse termo de aposto enumerativo ou explicativo, porque ele enumera ou explica um termo que veio antes dele, 3 jeitos. Existem vários tipos de apostos. Eu não vou detalhá-los aqui porque não é o objetivo desta aula. Mas, se você quiser uma aula somente sobre o aposto, deixa aí nos comentários que eu preparo para você. E o segundo termo acessório é o vocativo. O vocativo é aquele termo que tem a função de evocar, de chamar, de interpelar a pessoa com quem se fala, ou seja, a segunda pessoa. E o vocativo, ele é chamado de um termo independente, porque ele não se relaciona sintaticamente com o restante da oração. E assim como o aposto, o vocativo precisa ficar isolado. Só que no caso dele, o único sinal de pontuação que serve para isolar o vocativo é a vírgula. Então, o vocativo sempre ficará isolado por vírgulas, independente de estar no início, no meio ou no final da oração. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Um trecho do poema José, de Carlos Drummond de Andrade. Observe esse termo, José. Perceba que ele é a pessoa com quem se fala. Por isso é chamado de vocativo. Você está evocando, você está interpelando. E perceba que ele está isolado por vírgula. E o terceiro termo acessório são os adjuntos adnominais. O próprio nome diz, ad significa junto. Junto a quê? Ao nome. A quem estamos nos referindo? Ao substantivo.
Então, os adjuntos adnominais têm a função de caracterizar, determinar ou modificar o substantivo. Eles sempre se relacionam ao substantivo. E quais são as palavrinhas que fazem a função de adjuntos adnominais? São os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos. Veja no exemplo. Faz de tua vida mesquinha um poema. Um trechinho do poema Aninha e suas pedras de Cora Coralina. Observe esses termos: tua, mesquinha e um. Tua é um pronome e observe que essa palavra está relacionada ao substantivo vida. A palavrinha mesquinha é um adjetivo e está relacionada ao substantivo vida. A palavrinha um é um artigo e está relacionada ao substantivo poema. Todas essas palavrinhas, tua, pronome, mesquinha, adjetivo e um artigo, são chamadas de adjuntos adnominais, porque acompanham um nome, um substantivo. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Um trecho do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Observe essa palavrinha, 50 anos. Essa palavrinha 50, ela é um numeral. E observe que ela se relaciona com o substantivo anos, de modo que esse numeral é chamado também de um adjunto adnominal. E o último termo acessório são os adjuntos adverbiais. Nesse caso, ad junto ao verbo. Os adjuntos adverbiais são aquelas palavrinhas que têm a função de atribuir uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida, geralmente ao verbo. Mas também pode ser a um outro advérbio e a um adjetivo. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça. E a coisa mais divina que há no mundo. Um trechinho do poema Tomara, de Vinícius de Moraes. Observe a palavrinha depressa. Essa palavrinha está atribuindo uma circunstância de modo ao verbo volte. Então, ele é um advérbio, aqui na função sintática de um adjunto adverbial que se liga ao verbo. Observe o próximo trecho. E a coisa mais divina que há no mundo. A palavrinha mais está atribuindo uma circunstância de intensidade à palavra divina, que aqui tem a função de adjetivo. Então, essa palavrinha mais, ela é chamada de um adjunto adverbial de intensidade que está relacionada ao adjetivo divina. Olavo Bilac, poeta brasileiro, soube muito bem cativar gerações. Observe esse termo, muito bem. A palavrinha bem é um advérbio de modo. E a palavrinha muito, ela está atribuindo uma circunstância de intensidade a esse outro advérbio bem. De modo que essa palavrinha muito, ela é um adjunto adverbial de intensidade e está relacionada com outro advérbio, que é a palavrinha bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido sobre os termos acessórios da oração. O vocativo, o aposto, os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários.
Comente se você gostou, se você aprendeu e deixe sugestões para os próximos vídeos. Sucesso para você! Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula!